Olá, pessoal. Vocês já se perguntaram que tipo de benefício nasce com o fim da guerra fiscal com a reforma tributária? Vamos pensar que a guerra fiscal ela nada mais é que o Estado dando benefícios para atrair empresas que fornecem serviços e produtos e o outro também dando incentivo para as mesmas coisas. Isso cria uma verdadeira guerra fiscal porque muitas vezes esse Estado de origem lá no sistema anterior tinha crédito presumido no estado também de destino. Isso fazia com que os estados começassem a se mutilar. Eles se matavam efetivamente. E o estudo das empresas para a instalação de suas sedes era um só, em regra. Qual que era o melhor lugar para eu instalar minha empresa? Qual que era o meu melhor sistema tributário para eu colocar no estado e na cidade que eu tinha a necessidade de implantar uma empresa? Onde era esse local que tinha o melhor tratamento tributário? A pessoa não estava olhando somente para a eficiência da empresa, estava olhando também e principalmente para a parte tributária, porque isso podia inviabilizar muito. Com o fim da guerra fiscal, com a reforma tributária, isto mudou, virou. Por quê? Nós temos com a reforma tributária a substituição de ICMS, que era o principal artifício para criar essa guerra fiscal. Com o fim do ICMS, o nascimento do IBS, você também tem a extinção do DIFAL. O DIFAL ele era utilizado como diferencial de alíquota em vendas e venda principalmente em interestadual. Era justamente aquele mata-mata entre estados e operações entre estados. Havendo essa substituição de ICMS pelo IBS e tendo ali a extinção do DIFAL e sabendo também que a tributação agora é no destino e não mais na origem, nasce uma eficiência real da empresa. O que eu quero dizer com eficiência real da empresa? Ela vai olhar o empresário, quando ele for instalar a empresa, quando ele for inaugurar a empresa, exercer seu serviço, ele vai olhar para a eficiência real, para a infraestrutura do local, ele vai olhar para a mão de obra que tem no local, ele vai olhar para a infraestrutura de tecnologia que tem no local e não só para a parte tributária. Ele vai olhar para principalmente a logística, gente. Ele não vai ficar olhando mais para a parte tributária somente, entende? Então, com o fim da guerra fiscal, com a substituição do ICMS pelo IBS e o fim do DIFAL, você tem um olhar do empresário mais para empresa, para os processos da empresa, para a venda da empresa. Ele melhora o core business, a essência da empresa, o que ela nasceu efetivamente para fazer e ajudar. E não para a parte tributária. E era óbvio que as pessoas e os empresários precisavam olhar para a parte tributária porque isso era um dos principais fatores que inviabilizavam as atividades. Agora não precisa mais. Um outro ponto que é bem importante, os centros de distribuição, os CDs, eles não precisam mais olhar também para a parte tributária e sim olhar para a parte de melhor local para ser instalado em termos logísticos, de mão de obra, infraestrutura, rede de tecnologia e assim por diante. Isso pode fazer com que o custo dos produtos, principalmente dos produtos que são vendidos em grandes empresas, Mercado Livre, Amazon, mercados e assim por diante, esse custo ele reduz. Isso pode fazer com que o valor final lá no consumidor, lá no final da cadeia, realmente diminua. Então, essa reforma tributária e o fim da guerra fiscal, ela vem para facilitar muito o mercado brasileiro. Essa é a grande verdade. Então, o que acontece com a reforma tributária e com o fim da guerra fiscal? O grande ponto aqui é o seguinte, o empresário, ele está olhando para a empresa, ele não está mais olhando para a parte tributária. Ele não vai decidir mais para onde é que eu vou instalar a empresa para ter o melhor benefício tributário. Não, ele vai olhar para onde ele tem melhores condições para instalar a sua empresa. Uma grande dica de ouro, gente, nós já estamos, inclusive, orientando os empresários, é o seguinte, existem várias empresas que abrem filiais buscando benefícios tributários. Hoje, você não precisa mais disso. Isso, com a transição da reforma tributária, que é algo que nós já falamos em vídeos anteriores, você vai, à medida que essa transição vai ocorrendo, você pode ir extinguindo estas empresas de modo a escolher e optar por um local com uma melhor eficiência real do que uma eficiência tributária que vai gerar um gasto realmente grande com obrigações acessórias de cada uma das filiais e os custos decorrentes dessas filiais, tá, gente? Essa é uma dica interessante que a gente já está utilizando, tá bom, pessoal?